Na ausência do senhor presidente, Jorge Alberto Costa e Silva, eu tenho a honra de presidir e declarar aberta a 47ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Eu, inicialmente, queria passar a palavra ao nosso secretário para as comunicações da Secretaria. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Pietro Novellino, já aumentou, tem que ter um retardo. Bom, enfim, eu preciso comunicar a todos que o nosso confrade Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro foi empossado no dia 17/10 na Academia Fluminense de Letras. E são só essa a comunicação da Secretaria, professor. Cumprimento a senhora acadêmica e senhores acadêmicos, cumprimento os palestrantes convidados que nos honram com sua presença, cumprimento a assistência, em especial aos alunos que vêm a esta casa, e gostaria de chamar para a mesa a acadêmica Eliette Busquelá, que faz parte da Comissão de Jovens Lideranças Médicas, juntamente com o acadêmico Barcinski e o acadêmico Nardi. Me perdoe um pouco, não vai aqui nenhuma vaidade, isso começou numa das nossas administrações, em que, já naquela época, pode-se dizer, através do laboratório Bayer, que concedeu os recursos para que se realizasse o início deste programa, que hoje a acadêmica Eliette pode dizer melhor que eu, representa uma grande evolução, inclusive com o palestrante de hoje, um dos organizadores do simpósio, que veio aqui representando as jovens lideranças médicas. Eu gostaria de chamar para a mesa o acadêmico Omar da Rosa Santos, teve que sair por motivos de representar também a academia na nossa co-irmã, Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e eu tenho ao meu lado esquerdo, que é o lado do coração, o acadêmico Riela, que vai presidir e vai dar continuidade ao nosso simpósio sobre terapia renal substitutiva, controvérsias e tendências. Eu queria também convidar o Dr. José Andrade Moura Neto, que foi um dos organizadores, juntamente com o acadêmico Omar da Rosa Santos. Tem a palavra o acadêmico Riel. Bem, boa noite a todos. Como eu comentei na parte da tarde deste simpósio, a nefrologia se sente honrada e agradecida à academia pela oportunidade, e a conclusão deste simpósio nós vamos ter duas apresentações extremamente importantes. Uma com o professor Bernard Canot, da França, que vai nos falar sobre o futuro da terapia renal substitutiva, e o acadêmico Osmar, o acadêmico Medina, falando sobre o futuro do transplante, na sua visão, já que ele dirige um dos maiores centros de transplante do mundo. Então, eu convidaria o professor Canot, então, para dar início. Ok.
Dear President, dear colleagues, it's my pleasure to present you some, I would say, future aspects of renal replacement therapy. So the idea is not to talk about hemodialysis, but just to show what will be the pictures in the future, I would say, of this aspect. Before to start, this is my disclosure. I'm consulting for the industry. And my talk is on, I would say, 3 aspects. Before I start, I would say the first question to ask is what will be the future of renal replacement therapy? If there is any futures for dialysis, I will show you, and what will be, what are the options, and particularly this is completely a personalized and biased vision from my side. So how to predict the future of renal replacement therapy? Of course, it's quite complex. You understand that deciding what will be the treatment option for end-stage kidney disease is not so easy, but this is why I said, okay, I will start by the challenges that we have to face as a nephrologist or healthcare system to understand what are the complexity and to see where we have to go to solve this issue. I put this on a very simple slide. So you have what we know, and we heard about the CKD epidemics. This is, I would say, tremendously increasing, and certainly with economic burden. We know that CKD care is completely fragmented. Kidney doctors, and in particular nephrologists, they are in shortage, not only the nephrologists, but also the healthcare givers and the nurses training. There is a lot of variation in care quality, and this is reflected by the mortality if you compare different registry. And patient demography has completely changed over the time. He's not anymore the young guy, but he's elderly with a lot of comorbid condition. And altogether, if you look on this slide, it's certainly a difficulty for the healthcare system to support and to sustain this type of therapy. So this is what I put this slide. End-stage care is at economical, I would say, crossroad. We have to make sure that we can find some solution from the societal aspect, from the economic aspect, from the patient perspective, from the nephrology perspective. And this is why I put that in a perspective for future of renal replacement therapy, not only dialysis, I will show you in a minute. But before to start, I would say 2 aspects. Where are we today in terms of, I would say, end-stage kidney disease? And we heard this about different presentations. I don't want to go. But this is coming from the US RDS. And clearly you see that depending where you are living in a country, you have different repartition. Majority of patients are treated by dialysis, but I would say in some country, from the left side, you can see Nordic country, the percentage of transplant is moving up. So at the end, altogether, it's almost 50% or 55 or 56% treated by dialysis, and the rest by transplant. But this is clearly linked to policy of the healthcare system. But what is coming over the time is, of course, an increase, and this is some, I would say, forecasting based on, I would say, nice analysis of data registry showing that in 2030, maybe 6 million of patients will be afflicted by the end-stage kidney disease, mainly from Asia region, Asia, China, India, and so on. But still, the question is, of course, to understand how we can take care of this patient, knowing that if you consider that the end-stage kidney disease patient is only 1.1 or 1% of this epidemic of, I would say, kidney disease patients. So this is tremendously complex. So to understand where we want to go, I put that in different scenarios, and I put 4 scenarios for use. The first one is, of course, if you look on the cycle of the patient, you know that the complexity is not just mortality is not linked to the end-stage kidney disease, but you have to consider that it's a long life cycle management of the patient, and certainly the mortality is linked to this way of managing the patient, integrating all this aspect from PD, hemo, transplant, and so on. So this is one aspect. So the option of the treatment now try to be expanded. Of course, we have the chronic kidney disease management. We have the, I would say, conservative management. We heard about the conservative and palliative management. But we have the different dialysis and renal replacement therapy. I don't want to go into detail, from PD to hemodiafiltration and so on. Kidney transplant. And 2 new aspects are coming. Regenerative medicine, which is certainly
interesting to follow, and palliative care, and we heard about the palliative care this afternoon. So the idea which is behind is, of course, to understand within this complex pathway what will be the market share for dialysis. Depending on the, I would say, the different options, you will see that share could be expanded or could be reduced. And this is what I put in different scenarios. Scenario 1, and you will be happy, is how to halt or stop the progression of kidney disease. And if you look on the literature, of course, you can, over the last 40 years, I was trained to learn that ACE inhibitors and so on will block the progression. Now there is new drugs coming. Certainly you will heard about from the diabetics, but also diet restriction. There is a lot of opportunity to reduce or halt the progression of kidney disease, and still on life, and particularly with canagliflozin, expanding outside from the diabetic care. Maybe this is a nice opportunity to reduce or to stop glomerulonephritis. So we will see what happens. So at the end, if scenario 1 is working, maybe you can just reduce share of dialysis to minor proportion. We will see. Scenario 2 is completely different. Disruptive therapy occurs and could be a game changer. What I mean by, I would say, new therapy. You heard about wearable artificial kidney, WAC. I'm not really confident to get these new devices on the market soon, but it works in some cases. It could be, I would say, interesting. New options, certainly more, I would say, interesting, are what they call bio-artificial kidney with hybrid organ, and you know that the combination of 3D printing plus regenerative medicine, and particularly with this plane to 2027 and now 2020, maybe we will get some answer to see how this type of new hybrid organ could be implanted. And then there are different aspects. You know also the renal bioengineering with the scaffolds, certainly much more advanced as compared to bio-hybrid organ, because you just get some decellularized kidney scaffolds and then you reseal by Italian groups. Certainly that will be interesting to follow. We will see what happens. And then coming to the renal transplant, I don't want to move on this field, but certainly genome engineering for xenotransplantation, you will learn in a few minutes. So there is a tremendous option, tremendous opportunity to improve, I would say, xenotransplantation, moving from fantasy to reality, just to know this aspect. So now, if this disruptive scenario works, certainly share for dialysis will reduce. That will be good for the patient, certainly tremendous opportunity for the patient. Scenario 3, previous scenario failed or delay, dialysis therapy remains the mainstream of the treatment, and certainly, we will see, we don't opt for the patient, that will be the answer, but certainly that will be 50% from dialysis to transplant. And the last scenario, which is coming, I would say, certainly a disruptive, but not in, I would say, CKD therapy, but certainly in healthcare policy, and I will show you in a minute. If you think about the association and the alliance from ISN and FDA, they're fostering innovation through a project which is called Kidney Health Care Innovation. And fostering innovation, of course, they put in perspective what we want to do. Regenerative medicine, transplantation, bio-hybrid organs. So there is certainly a tremendous foster to increase some new aspect in dialysis. And the last is coming from, I would say, our colleague, President Trump. And you know that in July, it signed executive order to move on the kidney disease. And if you look inside, you just understand that they want to put 50% of the patient either on transplant or on therapy. So that will be a tremendous change for the US, knowing the incident. So at the end, scenario 4, which I think is my favorite one, is of course dialysis we keep, I would say, share market, but with a different, I would say, repartition. In center and maybe home therapy will be distributed. So now, what are the options? What are the options? And this is completely biased. I selected, I would say, 3 topics which are
favorite to my heart. One is the digital support, the second one is the technical innovation, and the third is healthcare change. If you look on the first one, of course we will move on a smart dialysis machine. If you look at the technology embedded in the machine, you can provide tremendous, I would say, opportunity for collecting and monitoring the patient, getting, I would say, new information from the patient, and then having a sort of biofeedback loop, making sure at the end analytics go to the cloud, analytics system go to the nephrologist, and would be a support for the decision. This is coming, this is really fast growing. And then also to create what we call a digital network, so the patient-centered care, not only with the machine, but connecting all these stakeholders from the nephrologist, general practitioner, pharmacist, and so on, to make sure at the end you can get all this information, data set, and having this type of, I would say, element. And then, of course, you have to put that in the perspective as a digital support. And of course, this is just to improve the care of the patient. If you make big data analysis, collection, and then you provide all this information to the stakeholders and care decision makers, you can find a tremendous opportunity to improve the value of the treatment. Technical innovation is coming. Technical innovation, if you think about a new machine, is not anymore a dialysis machine. I just put some functionality on the machine, just to make sure you understand that technical aspect is not limited. The point is to understand what would be the way of paying for this type of thing. Online hemodiafiltration and all this stuff, I don't want to go into detail, but think about the dialysis machine is not anymore just a dialysis machine. I just want to show you that hemodiafiltration today, as Dr. Divino mentioned, is the highest efficient technique. And we know that based on, I would say, randomized study in Europe, we are able to reduce mortality by 14 to 20%, particularly on a cardiovascular disease. I don't want to go into detail, but hemodiafiltration acts really on the cardiac system. It's reducing the mortality on the cardiac, particularly arrhythmia and ischemia. This is one aspect. On the machine, of course, if you put sensoring on the dialysis, you get access to almost everything coming from the patient. So you can get a sensoring aspect of the patient based on the machine. And now the technology is moving with a different online microsensoring, not only looking on a solute, but maybe adapting to the electrolyte. I don't want to go into detail, but this is already almost on the market to come. I will show you in a minute. Now, just specific domain of improvement. One is vascular access, and you know that the mortality of the vascular access is certainly the most important one. Second cause of hospitalization. Just think about creating a fistula. By the endovascular, you don't need to get a surgical aspect. You don't have to go on very aggressive surgery. Look on this new endovascular system, NIT trial, just making some interventional nephrology and creating a fistula by a percutaneous way with nice primary patency as shown on the first study. So easy to do, certainly less aggressive for the patient. Now it's coming, bioengineer vascular tissue, which is sort of regenerative medicine, so you can create, in difficult cases, a new vascular access for your patient. Does it work? Certainly it works, as shown. Now, if you look at the complexity of vascular needling for the nurses, you get ultrasound, very easy to use, and certainly much more to come. If you see that you can collect the ultrasound probe to your cellular phone. So maybe the next nurses for your center will be equipped with this type of device to facilitate the needling. And not only this element, but look what is coming. Remote monitoring of vascular access patency. Just putting a pad on the fistula, this is piezoelectric polymers. You can send some information and then you can monitor the thrill of the vascular access and then to make sure that you can keep the patency of the fistula. There is this efficacy, and this is certainly one of the elements. As I mentioned, if you put monitoring, sensoring on the device, you can get access to many information. I just give this element for the sodium. Looking on inside of the sodium,
you can monitor the sodium intake of your patient easily. You don't have to make any change on the machine. This is just calculated by the machine, showing that over the session, this is a 200 patient over 1 year, showing the amount of sodium that the patient is taking. It works not only to calculate the sodium intake, but also to reduce variability of the sodium concentration in the patient, meaning that you can create a sort of isonatremic dialysis, improving the tolerance of the patient. Easy, just select on the machine some new functionality. So just to convince you that a dialysis machine is not anymore just a dialysis machine, it's a feedback control system for your patient. Dialysis tolerance, this is a new aspect, and you know that mortality in dialysis patient is not only linked to uremic toxin, but one of the best toxin is sodium. If you look on this analysis of more than 1,500 patients, based on a bioimpedance monitoring, you see that almost 2/3 of dialysis patients get fluid overload. So meaning that at different levels, they get some excess of sodium, some excess of fluid, which are killing the patient. And then this is confirmed by the study showing that if you keep the patient over fluid overload over 1 year, independently from the pressure, you get obviously tremendous risk of mortality of the patient. So the idea is, of course, to make sure that if you want to be cardioprotective for your patient, you can control the fluid overload, not only the pressure, but the fluid overload. And of course, you don't want to be too aggressive. Drying the patient by ultrafiltration, of course, this is one of the best way, but if you increase too much, I would say ultrafiltration, you increase the mortality. So that means, on one side, chronic fluid overload is killing the patient, but too much aggressivity in drying the patient is also killing the patient, meaning that you have to make sure at the end you prevent hypotension, and this is coming by different study from US, from flight, showing that more you get, I would say, hypotensive episode during the dialysis session, and hypotensive episode is just limited to 90 millimeters of mercury, you get a tremendous risk of increasing mortality. So why is killing the patient? Because you create ischemic insult in the patient. So next step is to prevent hypotension. And this is again coming from artificial intelligence. This is some example, I don't want to go into detail, but just to make sure if you combine data collected from the machine, profile from the patient, historical train of the patient, you can make this type of analysis, and then you can anticipate what will be the maximum fluid of depletion, or what will be, I would say, the best rate of ultrafiltration in your patient to prevent hypotension. So artificial intelligence will be a new driving force to reduce this cardiac insult. Personalization of the medicine, of course, and this is applicable to dialysis, again, showing that if you put on a machine with a different sensor, so the machine is sensoring different solute or different parameters from the patient, but she can act locally on a biofeedback control. But if you connect the machine now with a Wi-Fi system or any connection to the cloud computing, you have, I would say, tremendous opportunity to create new analytics and then to provide a new solution for the patient. How it works, I just want to show an example on artificial intelligence and the anemia management. As you know, anemia is quite complex to manage in dialysis patients, but this is just a summary. If you combine pharmacokinetics of either iron, neuronal networks, machine learning, artificial intelligence, deep learning, so this is all this combination of the element, you can provide, I would say, very interesting solution for the anemia. Just an example, collecting information directly from the lab, from the dialysis machine, so there is no manual intervention. Artificial intelligence process provides a suggestion for either dosing and iron dosing. And then applying that in a, I would say, prospective way, this is the typical patient. If you look at the hemoglobin fluctuation over the time, this is before any action by the artificial intelligence, in that case is anemia control module. You see the fluctuation of the hemoglobin, and then as soon as the patient is entering in this artificial supported device, there is no more fluctuation. You reduce ESA consumption, and you keep the patient in a target 10 to 12 grams per deciliter. And if you look on a population base,
you see that you can increase numbers of the percentage of patients in target. Clearly, you can increase to 90% of the target of your patient. So this is a nice way to reduce variation in practices, not only in the practices, but you can reduce hemoglobin fluctuation, so you can squeeze this hemoglobin variation among the patient, but also you can reduce tremendously the consumption of ESA. Look what happened. You can reduce by almost 50% the dose of ESA, not affecting the outcome of the patient, but reducing the consumption of ESA. This is, I would say, new opportunity. Quality control, and this is certainly what we need to learn, and this is coming from an example from Fresenius networks. If you collect so many information from the patient side, from the lab, from imaging, from almost everywhere, so this is collected, sent to the, I would say, cloud system, analyzed and sent back to the physician as a sort of reporting services. You know that you can create, I would say, tremendous opportunity of improvement. Just a few examples. This is from, I would say, patient perspective with the KPI, key performance indicators as selected numbers, so you can identify immediately where are the patient, what is the centers apart from this, I would say, quality control system. You can create dashboard from the patient side, from the centers, so you can select the parameters that you want, and you can see immediately where the patient is fitting with this type of, I would say, target. So that means you can improve tremendously the efficiency of your system. You can analyze over the time the trend for hemoglobin, for the pressure, for everything. This is a sort of, I would say, automatic analysis system which is performed. And then you can create for a center where you are sitting. You select the 10 or 12 parameters or KPIs that you want, and you see immediately by this speeder, I would say, analysis where you are sitting. And of course, you try to get the maximum of this element, but this is a way to identify where the patient are sitting. If you apply this type of analysis to, I would say, country, this is not center, this is country, you see immediately that, for example, focusing on the anemia, you can reduce tremendously the consumption of ESA. So not affecting the target of the hemoglobin, but reducing the consumption, and certainly improving the outcome of the patient. Reducing hospitalization rate, reducing, I did not mention here, but you can reduce vascular access dysfunction, and you can reduce also the mortality. This is two aspects just to illustrate technical aspect. Healthcare change, certainly this is, and somebody presented this slide, fundament of the new future dialysis is not, I would say, just based on industrialization of the patient, but patient first, home care, more friendly hemodialysis device. This is where we want to go. Do we have to the answer? And again, the answer is coming by the new technology. If you think what you can do with your smartphone, and now if you connect your smartphone with all this information coming from the dialysis unit, you can provide to the patient, I would say, a lot of triggering for, I would say, blood pressure, fluid overload, or some symptomatology. So you can have, I would say, almost impact immediately on the patient, in the pocket of the patient. So that means creating some, I would say, new networking, certainly that would bridge the time where you see the patient in dialysis session and the time where the patient is at home. Target is not anymore just, I would say, the quantity of life, but also the quality of life you provide to the patient. So this is outcome-based, but also we want, and certainly this is from PARTE, I would say, concept, to create value. So it's linking the cost of the treatment and the outcome. And certainly this is coming. We know that from different initiatives. I just selected some. If we look what is, I would say, important for the patient, it's not, I would say, the cardiography or any parameters, but certainly fatigue or cardiovascular or vascular access. Patient-reported outcome would be the next question to come. And patient-reported outcome is a different story. It's not SF36 anymore. And if you look what is coming from, I would say, new technology-based
Again, on the artificial intelligence, I would say IT connection. This is collected on a tablet and certainly by self-reporting healthcare active and interactive adapting questionnaire for the patient will be the next way of creating metrics and evaluating or assessing patient perception. This is tested, and this is tested in a new study in Europe. And again, based on this element, of course, what we want to do is based on the population base, selecting all this information from the big data analysis and providing this analysis to a personalized disease care. I will show you in a minute what we can do. Just to make sure that you understand that artificial intelligence is so strong. This is just to predict what the patient will progress from CKD to end-stage kidney disease. I don't want to go into detail of the modeling, but just to show that it works. And at the end, predicted versus, I would say, achieved end-stage kidney disease, depending on the modeling, works perfectly. So we have a modeling approach. We can anticipate what will be the patient moving to the end stage. Not only moving to the end stage, but dying. And this is a way to predict, I would say, outcome prediction at 1 and 2 years. If you have sufficient information, and if you look on the left side, it's not so complex. I put here very simple parameters, but if you handle these parameters, you can define what will be the mortality at 1 and 2 years. And look, I would say, relationship is perfectly linear, and if you test on the DOPS population, it's perfectly fitting. So that means we have the tool to anticipate what will be the mortality in our dialysis patient in the next futures. Not only, as I said, the idea is to move to home therapy. New home therapy is coming with a new technology. Not, I would say, the standard dialysis machine, but certainly I just put 4 of the new machines coming on the market, and a strong, I would say, way to empower a dialysis patient, because we have to identify the patient who can be fitting with home therapy, but certainly this is an opportunity to increase the care. And again, what is the technology providing? Technology is, of course, connecting all the device with Dr. House and certainly support the function. This is the way to provide home therapy to this system. And the last topic, which is not really covered, is what we can call green dialysis, because to make sure that we can sustain the system, we need to move on green dialysis in terms of water consumption, waste management, power supply, and all this system. So we have to think about this element to create a sort of sustainable system. What is the take-home message? Of course, end-stage care is at an economic crossroad. You understand, if we move to 6 million of population on dialysis, would be sort of, we say, limited factors. Technology is not a limiting factors anymore. The point is, of course, what will be the cost? And certainly we have to find a way to make sure that the cost effectiveness will be the main driver. Value-based care is a new paradigm. New technology and e-health will be the key players, certainly. Big data analytics will provide a tool to support decision, and certainly to improve the patient outcome, and certainly to reduce the cost of this element. Patient experience based on PREMS, and all this element will be a key driver. Home therapy is back, and certainly will offer a new opportunity. And then, just to put some new perspective, if you look on the internet, Apple is entering in the healthcare system. I don't want to go into detail, but look what they invest to make this new technology coming. So if such big players that Apple is entering in the healthcare, and not only Apple, but Amazon is doing their new, I would say, opportunity, creating virtual healthcare, creating clinics, investing, I would say, trillion, meaning that if you just think about what they did over the last few years, in 10 years, they changed completely the pictures of the iPhone, or the markets, or everything. So before moving to this element, of course, if we want to create a future for end stage, we have to define ourselves as a nephrologist what we want to do. If not, certainly some guys from Apple, Amazon, or different, I would say, big GAFA players, they will do for us.
So be careful about this limb. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Bernard. Could you take a seat with us here? We are holding the questions for after the next presentations, okay? If you don't mind. So I'll invite now Dr. Medina to give his presentation on the desculpe. Professor Medina, acadêmico Medina vai nos falar sobre o futuro do transplante renal. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação. É um assunto bem mais suave do que os assuntos que foram discutidos anteriormente. Eu vou falar sobre o futuro do transplante renal e a minha apresentação, os slides estão em inglês para facilitar que o professor Bernard possa acompanhar um pouco da minha apresentação. Então, eu vou falar um ou dois slides de cada um desses pontos. Primeiro sobre dois santos, Cosme e Damião, que fizeram a primeira interposição de tecido no século III. O Joseph Murray, que determinou as técnicas cirúrgicas do transplante. O Sir Peter Medawar, que nasceu aqui no Brasil, saiu do Brasil ainda na infância e que acabou ganhando um prêmio Nobel de Medicina em 1954, eu acho. E ele foi quem estabeleceu as bases para a resposta imune e que acabou sendo descoberta depois pelo professor Jean Dossier, que recebeu o prêmio Nobel de Medicina. Alguns resultados de transplante baseado nas informações que eles prestaram, alguns assuntos controversos em relação a inovações incrementais de transplante, inovações radicais, uma delas já foi mencionada pelo professor Bernard. E no Brasil e no mundo, a questão principal, que é a disparidade geográfica, e alguns progressos ou necessidades e riscos que nós estamos enfrentando e como nós fazemos a campanha nacional de doação de órgãos. Eu tenho um ou dois slides só de cada um desses tópicos aí. Então, essa é a primeira ideia de transplante de tecidos, feito por dois médicos gregos que viviam em Roma e que fizeram uma interposição de tecido numa perna de um etíope recém-falecido, num romano, e que é uma lenda, né, que foi feita no século III, e que na lenda diz que o resultado foi bem sucedido, mas isso ele não ajuda. A gente sabe que isso é uma lenda, mas isso como faz esses dois são santos e que são representados na maior parte das igrejas católicas, eles ajudam de alguma forma, essa lenda ajuda de alguma forma a estabelecer as normas para doação, a estabelecer na cultura da sociedade os conceitos de doação de órgãos. É lógico que o transplante não é tão simples assim. Aqui é uma nefrectomia feita no modelo do Dr. Joseph Murray, em 1954, de um doador vivo, na época um doador vivo HLA idêntico, e hoje o que é feito no nosso serviço com uma incisão no doador, que é uma incisão inferior a 7 centímetros. Nós não fazemos cirurgia laparoscópica, porque essa tem um treinamento maior, tem um custo maior, e esse é um resultado que nós temos alcançado bastante sucesso. Então, nós fazemos esse tipo de incisão, que tem, em geral, inferior a 7 centímetros. Eu sei que muitos grupos fazem a cirurgia laparoscópica, mas nós achamos que o nosso procedimento atende de maneira razoável, o tempo de internação é exatamente o mesmo. O implante do rim, aqui é o rim transplantado, então os dois rins nativos que são doentes, o rim transplantado com os vasos anastomosados nos vasos ilíacos e o ureter anastomosado na cúpula da bexiga. Esse é o primeiro, no mesmo modelo como o professor Joseph Murray fez em 1954, até hoje é utilizado. Existem algumas variações dessa técnica. Ocasionalmente o rim pode ser implantado ortotópico, mas ele é implantado, a grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, na fossa ilíaca direita ou na fossa ilíaca esquerda. E eu não vejo assim perspectiva de que no futuro isso venha a mudar. E aqui está o professor Joseph Murray, que quando eu conheci ele mais de perto, junto com o professor Riela, há alguns anos atrás, quando ele tinha 94 anos, ele tinha uma expressão extremamente alegre e mostrava que foi uma pessoa
que teve bastante sucesso na sua vida toda. Ele fez o primeiro transplante em 1954 e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1990. O transplante que ele fez foi em gêmeo univetelino, que dava certo de qualquer forma, e depois os demais transplantes, que não em gêmeo univetelino, necessitavam de alguma forma de imunossupressão. A primeira que começou foi a radiação total, e essa irradiação total tinha uma toxicidade muito grande, uma efetividade muito pequena. De lá para cá, apareceu a azatioprina, corticoide, anticorpo policlonal, ciclosporina, anticorpo monoclonal, tacrolimus, agora outros imunossupressores que têm menor toxicidade, maior eficácia, principalmente considerando que nós utilizamos uma dose mais baixa, combinando alguma dessas drogas, então somando a eficácia e diminuindo a toxicidade. Então, eu não vejo assim nos próximos 5 anos, pelo menos, nenhuma nova droga que venha a ser incorporada no arsenal que nós utilizamos. E também, nos últimos 10 anos, não teve nenhuma nova droga que foi incorporada na nossa rotina. Nós estamos utilizando já nos últimos 10 anos toda a melhora de transplante que vem acontecendo no resultado do transplante, ele decorre do aprendizado sistemático com o uso desses medicamentos que estão no meio há mais de 10 anos. Essa é só uma figura do professor Medauer, que recebeu o Nobel de Medicina em 1960, o dossiê recebeu em 1980 e o professor Joseph Murray recebeu em 1990. 3 pessoas vinculadas ao programa de transplante e, como eu mencionei, o Maurício Nunes conhece bem melhor do que eu a história do professor Medauer. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro, o pai dele era engenheiro, trabalhava aqui no Rio de Janeiro, ele era um britânico e voltou para a Inglaterra antes de completar 10 anos de idade. Então, com essas informações, com essas contribuições dadas por esses autores, o resultado do transplante, se nós analisarmos o resultado em termos de sobrevida atuarial, que é aquilo que nós utilizamos mais frequentemente para mostrar resultado de uma intervenção médica de longo prazo, a sobrevida do transplante com doador falecido de 12 meses no nosso centro, aqui 3.000 transplantes realizados nesse período, é superior a 90%, e se nós comparamos o que nós realizávamos há 20 anos atrás, o resultado é cerca de 15% superior. Então, embora não tenha havido nenhum incremento, nenhuma grande revolução no transplante nos últimos 10 anos, o resultado, em função da repetição sistemática do mesmo procedimento, ele vem melhorando gradativamente, tanto no nosso centro, como nos demais centros do mundo todo. Então, hoje, a chance que tem de um transplante com rim de doador falecido, doador vivo, a chance é maior. De doador falecido é superior, nos últimos resultados que nós temos, é próximo de 95%. Então, esquecendo agora o resultado que nós já temos, que é um resultado satisfatório, que atende muito bem à necessidade, eu vou destacar alguns pontos que são controversos, que são inovações, que são incrementais, e que elas podem ser aplicadas a algumas culturas, a alguns países. Oi? Ela pode ser aplicável a algumas situações, a algumas sociedades, e que aqui no Brasil ela pode ter algumas limitações, porque ela pode gerar alguma desinformação ou algum conflito que pode comprometer o progresso que nós estamos tendo no nosso número de transplantes. Todo mundo sabe que o Brasil é o 2º país do mundo em transplante. Só quem faz mais transplantes do que o Brasil é os Estados Unidos, que faz cerca de 16, 17 mil transplantes por ano. O Brasil faz 5 a 6 mil transplantes de rim. Esse é um número grande, embora, se nós dividirmos isso por 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 20º ou 25º lugar. Mas em número absoluto de transplantes, nós fazemos um número muito grande. Nós temos que preservar os conceitos que nós utilizamos hoje para evitar que tenha algum conflito que possa comprometer esse número de transplantes que nós fazemos. Então, em relação ao transplante com doador vivo, existe uma questão que é se a gente deve expandir ou limitar o número de doadores vivos. Na minha impressão pessoal, nós devemos limitar o número de transplantes com doador vivo,
Porque hoje, com a expectativa de vida cada vez maior, uma pessoa na nossa faixa etária, com 60 anos de idade, a expectativa de vida nossa é viver entre mais 30 ou 35 anos, chegar a 90, 95 anos, e nessa faixa etária é muito provável que você precise de 2 rins ao invés de 1 rim só. Então, existem algumas pessoas que não, mas a maior parte das pessoas vai fazer falta, é melhor ter 2 rins do que ter um só. Então, dentro do nosso hospital, o principal critério para a gente aceitar um doador vivo é que tem uma relação afetiva muito bem estabelecida, principalmente quando nós temos o doador, o pai, ou a mãe, ou algum irmão, ou até o cônjuge. Mas nós não fazemos transplante com doador não aparentado, nós procuramos evitar transplante com doador jovens, por exemplo, filho doando para pai ou para mãe. Eu sempre menciono, eu tenho 2 filhos, se eu tivesse em diálise, eu ia continuar em diálise, não ia aceitar de jeito nenhum deles como meu doador, embora eu doasse um para cada um se eles precisassem. Outra situação que também é razoavelmente está sendo desenvolvida principalmente nos Estados Unidos e em alguns outros países, que é a doação, a doação pareada, trocada. Então, eu tenho algum doador que tem a BO incompatível comigo, ou até outro tipo de incompatibilidade, e tem outro paciente que está na mesma situação. Se eu trocar os doadores, eu resolvo o problema dos 2. Um passa a doar para mim, porque a compatibilidade cruzada é até apropriada, e o outro pode doar para o outro. Eu acho que isso também é uma situação que nós aqui no Brasil não devemos nos envolver, mesmo como uma questão para o futuro, pode ser que seja, mas no momento pode ser que seja razoável, no momento eu não acho razoável, porque vai atender um número pequeno de pessoas e pode trazer algum comprometimento para os conceitos que nós utilizamos hoje e criar alguma condição que, na verdade, comprometa todo o programa de transplante brasileiro. Basta um transplante desses dar errado, uma notícia ruim no jornal, é suficiente para comprometer todo o nosso programa de transplante. Outra inovação que é controversa, que já é utilizada também num bom número de estados americanos, é utilizado na Espanha, é utilizado em diversos países da Europa, na Alemanha não, no Japão não, então ela é bastante controversa. A expansão, ou extensão, ou flexibilização dos critérios de morte para doação de órgãos. Então, hoje, para ser um doador de órgãos, um doador de tecidos, por exemplo, córnea, depois da parada cardíaca, pode ser retirado até 6 horas. O transplante de órgãos sólidos, existe o critério de morte encefálica, o diagnóstico tem critérios bem estabelecidos no mundo todo para esse diagnóstico. No Brasil, a população brasileira, tanto a população científica como a população leiga, aceita bem esse diagnóstico. Nunca, quando nós abordamos alguma família para autorizar a doação de órgãos, ela questiona se o diagnóstico de morte encefálica está apropriado ou não, mas existe uma flexibilização desse critério, e hoje tem se aceito em alguns países, o pioneiro desse assunto é a Espanha, aqueles pacientes que chegam mortos no hospital, chegam sem vida no hospital, e que a ressuscitação foi tentada sem sucesso, e você mantém a ressuscitação, mantém a massagem, com o objetivo principal dessa pessoa vir a ser doadora. Ou então até pessoas que estão aguardando a parada cardíaca dentro de um hospital e transformar essa pessoa, assim que o coração para, ela poder ser doadora. É lógico que esses conceitos, para cada um de nós aqui, eles soam de maneira diferente, mas esses são conceitos que podem ser aplicados num país como a Espanha, que tem um programa de transplante já bem estabelecido, mas aqui no Brasil nós sabemos muito bem, basta um desses pacientes que chegaram no hospital em morte, com parada cardíaca, e que foram massageados só para se transformar em doador, a família de alguma forma questionar o diagnóstico de morte, ou que ele não estava morto, ou que ele foi feito por alguma outra razão, e isso sai na imprensa, compromete todo o programa, toda a confiança que a população brasileira tem hoje no programa de transplantes. 70% da população no estado de São Paulo autoriza a doação, e nós não podemos arriscar, por causa de poucos casos, esse sucesso que nós temos hoje no programa de transplantes, tanto com doador vivo como com doador falecido. Então, esses 2 são aspectos controversos, que eu tenho a minha opinião pessoal, e que é uma opinião que eu considero
baseado na prudência. Existem algumas outras possibilidades futuras também, que são inovações assim, radicais ou disruptivas, como o xenotransplante, que eu vou mostrar um slide, a bioengenharia, que o professor Bernard já mencionou, usando células-tronco, ou então um rim artificial implantável, que agora quem faz consultório médico de nefrologia, todo dia algum paciente pergunta isso, e eu, sinceramente, não vejo que nos próximos, antes de 2050, nós vamos ter alguma possibilidade de ter esse tipo de equipamento, considerando o grau de complexidade que é do rim. A imunossupressão e obter tolerância com imunossupressão, utilizando as drogas que nós temos hoje, isso também, desde que eu comecei no transplante, se fala nisso, eu não vejo possibilidade de que isso aconteça nas próximas 2 ou 3 décadas. E aqui eu chamo a atenção para uma questão importante, principalmente considerando que muitas pessoas aqui não trabalham com diálise e com transplante, é que todas as pessoas imaginam que diálise é muito ruim e transplante é um milagre. Então, isso é importante entender que a diálise não é muito ruim e o transplante também não é um milagre. As duas coisas estão se aproximando bastante. O transplante está melhorando bastante, mas a diálise está melhorando de uma forma mais rápida do que o transplante. Então, eu tenho bastante pacientes que me procuram para fazer transplante, que entram na fila de doador falecido e que fazem diálise diária de 2 horas. Eu só sei que ele está em diálise porque ele conta que ele está em diálise. E tem estudo francês que mostra que a sobrevida desses pacientes, comparado com pacientes do mesmo perfil que foram transplantados, ela não é muito diferente, porque ela tem uma expectativa de vida bastante razoável e bastante comparável ao transplante. Então, a possibilidade da diálise para alguns pacientes ser melhor do que o transplante, ela existe. Se eu fosse paciente e fosse precisar de transplante, como eu falei, eu não aceitaria nenhum dos meus filhos doando para mim, eu ficaria em diálise. E se eu tivesse na lista de doador falecido, eu só aceitaria se fosse um doador que eu tivesse pouca chance de complicação, desde que eu estivesse bem em diálise. Então, a diálise e o transplante são 2 formas de manter a vida do paciente, embora a gente saiba que o transplante mantém uma vida com uma qualidade melhor, ela não é melhor o suficiente, comparada com o transplante, para justificar qualquer coisa, como eu falei, você tirar o rim de um dos seus filhos, jovens filhos, que vão ficar com o rim só pela vida toda e uma hora vão precisar de 2. Então, aqui tem no futuro, né, que é o xenotransplante. A única forma que a gente vê hoje é transplante na verdade ninguém chama de transplante, que é a utilização de válvula de porco ou válvula bovina para reposição de válvula cardíaca, mas eu nunca vi esse termo ser utilizado como chama de transplante. Na verdade, não é um tecido, não é um órgão vascularizado. E existe o candidato mais forte para ser o doador para o xenotransplante, é o porco, mas existe uma série de barreiras ainda para ser vencida. Também não vejo que nas próximas 2 ou 3 décadas esse transplante vai ser feito de maneira regular. Assim que isso vai ser uma solução inovadora, radical, que vai deixar de fazer o halotransplante e vamos passar a fazer o xenotransplante. Eu também não vejo no futuro a bioengenharia que descelulariza um tecido e que até com célula-tronco ou célula do próprio indivíduo, essa estrutura passa a ser repopulacionada com células da própria pessoa, e daí ela não vai ser rejeitada, e com isso esse órgão volta a funcionar normal. Nós já temos uma situação dessa que funciona bem, é o osso. O osso, o transplante de osso, você tira o osso, coloca a menos 70 graus centígrados, pode deixar ele estocado por até 5 anos, todas as células elas são lisadas quando coloca a menos 70 graus centígrados e você utiliza aquela matriz inorgânica. Quando você transplanta, as células da própria pessoa repopulacionam aquela matriz inorgânica e o osso se reconstitui. Mas essa é a única situação que nós temos essa possibilidade de fazer uma semelhante à bioengenharia. Fabricar um órgão, fabricar um rim a partir de uma célula-tronco,
Eu também acho difícil de acontecer, porque o rim tem o fígado, o pulmão, tem uma variabilidade muito grande de células com funções diferentes. Mas nós já temos um exemplo de células troncos que recuperam o indivíduo, que é o transplante de medula óssea. Mas são células que já estão direcionadas para a produção hematopoética. Não é você pegar uma célula tronco e falar, agora você vai... É que nem pegar um tijolo e falar, agora você vai construir uma casa, você vai se transformar em cimento, em madeira, cada característica peculiar de uma determinada necessidade para você construir um órgão inteirinho. E a história do órgão artificial, que, como eu falei, ele está sendo bastante falado, bastante na imprensa agora, em função de uma publicação, de uma menção recente na imprensa. Então, eu também acho difícil, mas já tem pacientes que estão há mais de 5 anos com coração artificial. Mas o coração é diferente do rim, diferente do fígado, diferente do pulmão, que é uma bomba. A função dela é uma função muito é nobre, né? Onde está o nosso sentimento, teoricamente, mas ele tem a função principal, é uma função de bombar o sangue, é uma função de bombar o sangue para frente e receber o sangue de volta. É diferente da função do rim, que é bastante complexa, como um órgão de filtração, que filtra 180 litros, tem que reabsorver 178 e urinar só 2 litros por dia. Então, embora o transplante de coração possa ter algum sucesso, uma perspectiva de sucesso mais próxima, o rim, eu também não acho que eu vou viver para ver essa situação. Qual é, então, na verdade, do futuro, o que está na nossa mão, que nós podemos efetivamente contribuir para que o futuro seja diferente? É a disparidade geográfica. Então, se nós observarmos aqui, né, aqui onde é o verde mais escuro, são os países que têm mais de 75 transplantes por milhão de habitantes. Ele vai clareando até ficar branco, onde não tem nenhum transplante. Então, aqui os Estados Unidos, e alguns países da Europa, tem mais de 75 transplantes, aqui considerando não só o transplante de rim, por milhão de habitantes. O Canadá, a Austrália, tem entre 50 e 75 transplantes por milhão de habitantes, e aqui o Brasil tem entre 25 e 49 transplantes por milhão de habitantes, e tem muitos países daqui que não tem nenhum transplante. Então, talvez a principal preocupação nossa, a gente não vai imaginar que nós vamos ter alguma solução como aquelas que eu mencionei, mas essa é uma solução que está na nossa mão, que demora também, mas é uma solução possível corrigir essa disparidade geográfica que acontece entre os países. E se nós observarmos aqui o Brasil tem a região sul, que tem o mesmo número de transplantes por milhão de habitantes que tem nos Estados Unidos, tem a região sudeste, que tem o mesmo número que tem no Canadá, e daí tem a região norte, a região nordeste, que tem um número muito inferior. Então, tem uma disparidade geográfica muito grande aqui na região, no Brasil também. E aqui é só, porque que está dessa cor aqui, a Etiópia é um dos países da África que a gente ajuda a desenvolver o programa de transplante. É um país bastante pobre, não tem saída para o mar, tem dificuldade com fornecimento de água, não tem produção industrial, e a produção agrícola também é bastante rudimentar. É um país bastante pobre e não tem petróleo, não é como a Nigéria, que tem petróleo. Então, é um país que, mesmo assim, nós consideramos importante desenvolver algum programa de transplante lá, para que daqui 30, 40 anos esse conceito seja bem estabelecido lá. E aqui, só para chamar a atenção do Brasil, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem 17 doadores por milhão de habitantes, doador falecido, né? Faz 28 transplantes por milhão de habitantes por ano, e aqui nós podemos ver a disparidade geográfica dentro do país. A região norte, 3,6 doadores, 4,4 transplantes. A região sul, 35 doadores, 10 vezes mais, e também 10 vezes mais transplantes. E aqui tem as regiões que têm um nível intermediário. Então, tem uma disparidade geográfica muito grande no Brasil também, que também é uma solução que eu acho que, para o futuro, nós podemos corrigir, ou tentar corrigir de maneira mais pragmática do que tentar fazer um xenotransplante. Então, quais são as ações que nós já tomamos para minimizar essa disparidade geográfica, que todos os principais centros já fizeram isso, nós fizemos também. Então, aqui, nesses 20 anos do Hospital do Rim, foram formados
1.900 profissionais no Hospital do Rim, em 20 anos, que estão distribuídos pelo Brasil todo, e nós estamos contribuindo para que essa disparidade geográfica ela desapareça ou seja minimizada no país. Nós também participamos de um desenvolvimento global na África. Nós participamos desse primeiro evento em 2010, já fizemos uma ação na Nigéria, no Senegal e na Etiópia, para desenvolver o programa de transplante ainda embrionário. Esses 3 países que eu mencionei, eles têm um número de máquinas de diálise que é inferior a 1.000. A Etiópia tem 110 milhões de habitantes, tem menos do que 200 máquinas de diálise. A Nigéria tem mais de 200 milhões de habitantes e tem menos de 1.000 máquinas de diálise. Então, tem um programa de transplante bastante incipiente ainda. Tem bastante dificuldade, mas é importante trabalhar esse conceito, que isso vai progressivamente sendo incorporado dentro de um programa de saúde que deve ser desenvolvido no país. E aqui de Cuba, Cuba é interessante, assim. Cuba, eu visitei 2 vezes, o pessoal de Cuba tem vindo no Hospital do Rim para aprender transplante. E por que eles vêm para o Hospital do Rim? Porque o número é muito grande. Nós fazemos cerca de 70, 80 transplantes por mês. É um número de transplantes que a maior parte dos centros faz em um ano. Então, se você ficar em um mês lá, você vê um número grande de transplante e também vê as complicações desse transplante. Porque a gente também tem complicação e ensina para os outros como é que lida com essas complicações também. E aqui é interessante esse cartaz que estava escrito aqui atrás, do Fidel Castro, que o futuro do país necessariamente passa pelo futuro de homens de ciência, ou então homens que têm pensamento. E quais foram os progressos que foram obtidos nos últimos 5 anos aqui no Brasil e que estão sendo trabalhados e que vão ser aprimorados no futuro? Primeiro, a redução da disparidade geográfica, aumentar o número melhorar a procura de órgãos para o doador falecido, já reduziu bastante a recusa familiar no Brasil. E aqui, quando alguém fala que não vai doar os órgãos de um familiar, é porque o indivíduo não falou em vida, se queria ser doador ou não. Não tem nenhum dogma religioso ou dogma cultural. Todos os estados brasileiros têm uma central de doação de órgãos, todos eles têm. Hoje, o número de comissões intra-hospitalares de transplante que identificam o doador é crescente no país todo, e aumentou também a participação de profissionais de saúde no diagnóstico de morte encefálica, e que notificam as centrais de captação de órgãos. Como eu disse, aumentou o número de doadores falecidos, e parece que a gente vê bastante assim, que a violência urbana aumentou no país, mas mesmo, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, nos últimos 30 anos, ela diminuiu bastante. Embora a página dedicada à violência urbana, ela é sempre a mesma. Se tiver uma morte violenta, ela vai estar cheia com detalhe. Se tiver 30, os detalhes vão ser menores, mas essa página do jornal vai estar ocupada. Aqui no Brasil, em alguns estados, não tem lista para transplante de córnea. Tem que lembrar assim, que a lista de espera para o transplante de rim vai ser cada vez maior, porque o número de pessoas que precisam de um transplante está aumentando, e como está diminuindo o número de pessoas que são candidatos a ser doador, isso no mundo todo, esse número, aqui ainda tem possibilidade de dobrar o número de transplantes, mas o número de pessoas nos países que já têm uma estrutura social mais desenvolvida é menor do que o crescimento das pessoas que precisam de transplantes. E aqui no Brasil, nós temos um sistema cuja alocação de órgãos ela é muito justa, considerando o sexo. Então, na diálise, 60% dos homens, 60% das pessoas que estão em diálise é homem, 40% é mulher. Se você analisar as pessoas que foram transplantadas, 60% é homem, 40% é mulher. A etnicidade é a mesma coisa, e a idade, dentro da faixa de 18 a 60 anos, ela é de acordo com a faixa etárias na fila de espera. E só acima de 60 anos que tem alguma limitação clínica, então tem uma discrepância. E quando tem menos de 18 anos, tem prioridade na lista de espera. Toda criança que falece, ela é transplantada em doador criança. Então, aqui eu já mencionei. E quais são as necessidades que nós temos? Esse é o penúltimo slide.
aumentar o número de profissionais jovens que estão envolvidos em transplantes. Algumas soluções, assim, alguns serviços têm dificuldades, assim, alguns estados têm dificuldades para o diagnóstico de morte encefálica, para transporte, ou laboratório de compatibilidade, ou mesmo a retirada de órgãos, e aí depende do governo do estado para ajudar. Aumentar o número de comissões intra-hospitalares e corrigir o reembolso dos programas de transplantes. Quais são os riscos que nós enfrentamos? Saturação dos programas ativos, que no nosso programa de transplante faz mais de 900 transplantes por ano, ele está saturado, né? Tem vários hospitais hoje que estão com dificuldade financeira para manter o programa de transplante, e tem esses dois aqui que eu tenho bastante dificuldade para entender, que eu já mencionei bastante, que é a flexibilização nos critérios para aceitar um doador vivo não relacionado, ou até flexibilizar os critérios para aceitar uma pessoa sem um diagnóstico de morte encefálica. E aqui eu sempre uso essa frase, que é assim, os meus conceitos podem estar errados, assim, eu estou errado em limitar o doador não relacionado, ou mesmo não aceitar a extensão do critério para aceitar doador sem morte encefálica, mas eu estou ciente que a minha decisão ela é prudente, baseado no que nós temos hoje no país. E, por último, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Ministério da Saúde, tem contribuído bastante nas campanhas de doação de órgãos para que cada vez mais o conceito de doação de órgãos seja estabelecido na população brasileira. E aqui é só um vídeo bem curtinho, assim, super curtinho, menos de 30 segundos, que exemplifica bem o benefício do transplante. Millions of wheels go round and round, stars moving slow. When I see you're everything I know. Bom, quem tem cachorro entende bem a mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Medina. Convidaria para tomar assento à mesa e aproveitaria para convidar o acadêmico Maurício Yunes para participar aqui dos debates nesta mesa. E aproveito também para os palestrantes da tarde, o acadêmico Suassuna, os convidados, a doutora Carmen, ex-presidente da nossa sociedade, o Carolino, para vocês tornarem esse debate mais, digamos, provocativo e interessante. E eu vou usar a minha prerrogativa aqui de coordenador de fazer a primeira pergunta ao professor Canot, que eu notei, primeiro, a ausência de algum comentário sobre o futuro da diálise peritoneal, que foi tema da minha abordagem. Ele concentrou-se mais na hemodiálise, se ele acha realmente que a diálise peritoneal é uma terapêutica de segunda classe, como foi dita em 1980 pelo Stanley Sheldon. E o segundo comentário que eu gostaria de ouvir dele é de que, hoje em dia, os pacientes que fazem diálise, eles chegam para nós e dizem: olha, o senhor me disse que se eu comer menos sal, se eu fizer mais horas de diálise, mais vezes na semana, eu vou viver um pouco mais. Mas eu não quero isso. Eu quero viver menos, mas com melhor qualidade de vida. Eu quero viajar, Então, esse aspecto, às vezes eu vejo um pouco conflitante com os nossos indicadores. So, Bernard, I have two questions to start the debate here for you. Sure. The first one, since my talk in the afternoon was about peritoneal dialysis and you didn't address the future of peritoneal dialysis, my question is, does it mean that you think that there is no future for PD in the renal replacement therapy? And the second one, just is something that I've seen lately, not only among our patients, but also at meetings, people saying that patients come to the nephrology and say, you told me that if I eat less salt, if I dialyze more hours, I would live longer.
but I'd like to live better. I have a better quality of life. I want less hours. I want to travel. I wanted to eat a little more salt. I wanted to address these 2 points, please. Two questions, yeah, but they are, well, I would say, taken. The point is, of course, I did not put pity, but this is part of the game of home therapy, because the pity is part of this home therapy choice. I don't know what will be the percentage, but if you look on the different, I would say, registry trend, PD is around 9-10%, no more. So maybe this is, but now, if we follow what most of the country, particularly in Western Europe, asking is to move to 20% of home therapy, and within the 20%, maybe 10% could be PD. I don't know. Device is already connected to the internet, so there is no limitation for PD. But we know that the PD is limited over the time, so that means, as you mentioned, the peritoneal membrane, I would say, capacity to maintain the performances is limited, maybe 2 years. So it could be a nice start by PD, home therapy, and then move to different home therapy if it's not anymore working. So point is, of course, PD is part of this, I would say, option. And the second aspect is, of course, we are talking about quantity of life, outcome, but certainly the quality of life is coming, and this is part of this patient-reported outcome. Patients are more, and certainly a little bit more present about the choice of the therapy, and certainly not only the choice, but in the decision to select what is the best therapy. They are not looking to get more months on the dialysis, but certainly to get months and certainly enjoy the quality of life of this treatment. This is why maybe all these new devices or tools, prompts or promise from the internet certainly would be a nice way to assess patient perception, to assess the quality of treatment, and certainly to promote more home therapy. This is part of this element. But we need to move out from this SF36, which is not really applicable and not sensitive enough to detect anything. But I'm completely convinced that this new device is certainly providing much more information for the patient. So that's the next top to come. Thank you, Dr. Canot. A discussão está aberta, a mesa, o plenário quiser fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes. Dr. Maurício, por favor. Senhor presidente, membros da coordenação da mesa. Cadê Medina, por gentileza? Medina está aqui. Cujo pai foi meu colega de turma. Bom, senhor presidente, coordenadores do simpósio, parabenizar a excelência das exposições. Para nós, nefrologistas, é uma tarde memorável. Nós contamos aqui com grandes expoentes da nefrologia brasileira, discutindo um assunto que é tão antigo quanto a história da humanidade, que é a manutenção da vida, a extensão da vida. Felizmente, a nossa especialidade tem conseguido oferecer cada vez mais condições de vida nos meios adversos. Existe, às vezes, um problema cognitivo, quando se fala de diálise, é igual café da manhã. Cada um entende, muitas vezes, coisas diferentes. Diálise, na verdade, é um método bioquímico de separação de moléculas de tamanhos diferentes, utilizando membranas. No caso da diálise peritoneal, fica muito claro que a membrana é o peritônio. Mas, quando nós falamos em hemodiálise, tem uma série de fatores envolvidos e é impossível fazer um pensamento linear. Isso, muitas vezes, confunde a população, confunde até os próprios médicos. E se torna difícil, inclusive, comparar a simples hemodiálise, que se faz em diferentes lugares, em diferentes condições, com os diferentes resultados. Por isso, a comunidade nefrológica tem procurado padronizar as linguagens e as nomenclaturas para que a gente possa analisar e falar uma mesma língua. O objetivo da diálise nada mais é do que a gente faz através da diálise, é a ressuscitação do meio interior. Todos os dias, aquele velho e antigo conceito do meio interior, de Claude Bernard, de 1865, faz para a gente a nossa obrigação de restaurar o meio interior. Então, a gente ressuscita o meio interior toda vez que a gente dialisa um paciente.
E esse procedimento, muitas vezes, dura anos, e a gente tem a felicidade de produzir isso. Agora, é claro que um doente que está com insuficiência renal crônica tem um tipo de intoxicação e de alteração de meio interior que difere muito daquele doente com insuficiência renal aguda. Obviamente, as estratégias e os equipamentos têm que ser, muitas vezes, pensados e bem indicados, senão nós causamos, às vezes, até iatrogenias. Então, foi muito bem explorado, eu acho, o assunto, e eu queria parabenizar a todos, queria também fazer uma saudação ao nosso convidado estrangeiro, Monsieur Canot, soyez bienvenue, merci beaucoup pour être ici, pour votre exposé remarquable. Et nous voudrions aussi profiter pour vous féliciter votre université, l'Université de Montpellier, qui l'année prochaine, je viens d'apprendre, aura 800 ans de fondation. Soyez bienvenue. Obrigado, Dr. Yunis. A palavra está com a bancada dos acadêmicos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, com nossos... Dr. Suassuna. All right. I have a question for Dr. Cano as regarding to patient choices and preferences. Whenever you talk to dialysis patients, he's got two main concerns: the number of hours that he has to sit on a chair and the limitations in terms of traveling and dieting. So within this whole portfolio of choices that you forecast for us, how I actually couldn't see any of these new technologies that would be able to address what, at least to my patients, it's usually their voice, that's their concern. You're right, but the point is, of course, there is some physiologic limitation. You cannot clear a dialysis patient in 5 minutes, so the time is still a constraint. So the point is, of course, to understand how you share this time over the week. Do you want to do 3 times a week, or maybe you want to do daily dialysis, or you want to do nocturnal dialysis? Till now, there is no way to, I would say, increase the efficiency and to shorten the time of removal of solutes. This is clear, there is no way, except if you move to transplant. There is no way. I did not find, and nobody find a way to increase the clearances and to shorten the time of treatment. This is part. Now, if you want to move on more physiologic aspect, reduce, I would say, fatigue or reduce some side effect of dialysis, certainly more frequent dialysis is a little bit more efficient. I didn't put that in the pictures, but if you think home therapy, I don't want to talk about PD, home therapy, there is a reviving of home therapy based on a daily dialysis. But daily doesn't mean 8 hours every day. If you do 2 to 3 hours a day, at the end, 6 times a week is about 12 or 15 hours a week, which is the same as 3 times 4 hours. But in terms of efficiency, it's a tremendously more efficient, better tolerated by the patient, less, I would say, symptomatology and so on. So, unfortunately, we did not have any solution to reduce time. So it's a sort of incompressible, I would say, aspect. 12, 15 hours a week, this is a minimum to make sure that you do something. Now, diet is another story. If you think that you can increase efficiency by daily dialysis, for example, you can have a tremendous, I would say, more freedom for the diet. And this is clearly shown. If you look on daily dialysis, you have a tremendous opportunity to increase, I would say, or to reduce constraint by fluid, sodium, potassium, and so on and so on. If you have very efficient daily dialysis, even you have to put some phosphate or some potassium in a dialysate to prevent some. So I don't have any solution, but this is part of this portfolio. If you increase time and frequency, you can achieve better result, better outcome. And again, I did not mention, but if you look on the patient perception, daily dialysis is not anymore something which is, I would say, a burden for the patient. They prefer, as soon as they move to daily, I would say short daily, I don't want to say nocturnal daily, but short daily, if you ask the patient and if you look prompts or any, I would say, perception, they say, okay, never back
to the standard hemodialysis because they get so better feeling that they are not, I would say, enthusiastic to come back to some, I would say. So time is a constraint, the diet is a constraint, but at the end you can find some opportunity to fit better with the patient life. So my recommendation, based on what I mentioned, is to identify the patient who can fit with this daily program or different type of program. And that could be done by artificial intelligence too. Yeah, there is some opportunity. And then to make sure that you provide the patient the best treatment depending on how he want to live and how he want to make his life, we say, active or not active, home or not home. That's, unfortunately, the only answer. Thank you very much. I think that if you ask the nephrologists around here, probably most of them would choose daily dialysis if it was their time to be on dialysis. Eu queria também fazer um comentário em relação à apresentação do Medina. Medina, eu como chapéu duplo de intensivista, eu vejo que a gente ainda tem, não sei em São Paulo, mas em muitos outros lugares do Brasil, o paciente com morte encefálica, ele não recebe a melhor qualidade de cuidado que ele poderia receber para se tornar um doador. E houve uma época, né, aqui nessa cidade que isso aconteceu, foram criadas equipes específicas de suporte de doador, e isso, infelizmente, acabou sendo abandonado por questões associadas à crise que nós vivemos há uns tempos atrás. Você não vê essa como talvez a maior oportunidade que a gente tem no mundo e nesse país em particular para aumentar o pool de doadores, quer dizer, a gente melhorar essa assistência aos pacientes com morte de tronco cerebral que não conseguem chegar a um leito com excelência em terapia intensiva? Exatamente, eu concordo, essa é a mesma observação que você tem, é o que nós temos, e a maior, o que pode atestar essa condição é que no nosso serviço o índice de DGF, ou de função retardada do enxerto, é de 60%. E essa é a média do Brasil todo, enquanto em outros países, em Portugal, que nós tivemos recentemente, é 10%. Isso está relacionado à adequada manutenção do doador durante o período que ele passa em terapia intensiva. E todo paciente com morte encefálica está em unidade de terapia intensiva para que ele possa ser mantido em condição por 24 ou 36 horas para ser um doador com os órgãos preservados de maneira apropriada. Eu optei por enfatizar mais o aspecto da disparidade geográfica, mas esse poderia ser o aspecto que eu poderia ter escolhido também, que teria a mesma importância. Obrigado, Dr. Medina. Acadêmico Ilietti. Muito obrigada, acadêmico Riela, acadêmico presidente Novelino. É um prazer, eu gostaria de saudar a mesa e dizer que é um prazer para mim estar aqui como parte do grupo que começou esse programa na presidência do acadêmico Pietro Novelino, de jovens lideranças médicas. É um programa que eu considero extremamente importante. As outras pessoas que fazem parte digamos assim, da comissão da academia para escolher esses novos acadêmicos, o acadêmico Marcelo Barcinski, o acadêmico Antônio Egídio Nardi e eu. E nós fizemos isso muito baseados no programa da Academia Brasileira de Ciências com jovens afiliados, e que é uma maneira de nós mostrarmos para a academia que, ou melhor, mostrarmos a esses jovens que a academia existe e que eles podem e devem participar. E essa participação dessas jovens lideranças nos dá simpósios da qualidade desse simpósio que nós assistimos hoje, que o doutor José Andrade Moura Neto nos brindou com a organização que o acadêmico Omar disse que ele teve muito pouca, digamos assim, muito pouco trabalho para organizar. Então, todas as vezes que nós
chamamos essas jovens lideranças médicas, nós temos simpósios de excelente qualidade e nós também, digamos assim, incentivamos esses jovens a, no futuro, virem a ser acadêmicos e sentarem aqui junto com a gente. Eu espero que seja um programa que vá continuar na próxima diretoria, porque eu acho que é um programa exitoso e que só tem trazido bons frutos à nossa academia. Muito obrigado, professor Novelino, e eu espero que o senhor continue incentivando a existência desse programa. Obrigada. Doutor Moura. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, mas também de fazer uma pergunta para o professor Medina. Começar primeiro, agradecer as palavras da acadêmica professora Eliette. E a pergunta para o acadêmico, professor Medina, sobre o xenotransplante. Recentemente, eu assisti algumas palestras sobre xenotransplante, inclusive uma aqui na Academia Nacional do professor Joseph Tector, e me parece que as pessoas que estão envolvidas diretamente com o xenotransplante estão bastante otimistas que nos próximos anos se comecem os ensaios com humanos. Eu queria saber, são algumas perguntas, mas eu queria saber como é que o senhor pensa em relação o futuro do xenotransplante, se o xenotransplante realmente pode vir a acontecer nos próximos anos, e o que é que o senhor acha que isso vai modificar o cenário do transplante renal, e como é que o senhor se anteciparia a isso enquanto instituição do Hospital do Rim? Muito obrigado. Desde que eu e ela estamos no transplante, a gente vê uma frase que é o xenotransplante, é o transplante do futuro. Passou 5 anos, não foi, passou 10 anos, não foi, aí alguém veio embaixo e escreveu, e sempre será. Essa é a primeira resposta, assim, eu não creio que isso venha acontecer logo, e também eu não creio em nenhum desenvolvimento que tenha uma dimensão de assistência que é do xenotransplante ou do transplante, que tem uma pessoa só entusiasmada com ela e que vai dar certo. É só o Tector que está entusiasmado com ela. Eu converso com ele também, ele é meu amigo, eu falo isso desse jeito para ele. Só existe uma pessoa no mundo entusiasmada com o xenotransplante, que é o Dr. Tector. Se fosse uma coisa que ia dar certo, eu também estaria preocupado como é que eu ia criar porquinho no Hospital do Rim. Professor Medina, tem 3 aspectos assim na sua apresentação que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A primeira é a doação intervivos em relação à diminuição da função renal com os anos, né? A gente sabe que nós nascemos com 1 milhão de néfrons em cada rim e que, à medida que a gente envelhece, se diz que a gente começa a envelhecer aos 35 anos, nós vamos perdendo 1% ao ano. Então, realmente, com o aumento da longevidade, né, nós, chegando aos 80, 90 anos, vai fazer falta, né? Então, eu compartilho da sua preocupação e também acho que nós não devemos tirar de pessoas não relacionadas e de filhos, justamente porque, da maneira como nós estamos aumentando a nossa longevidade, né, como o Virchow já dizia, que a idade da nossa é a idade das nossas artérias. Se nós protegermos as nossas artérias, a gente vai viver mais. Então, acho que foi um aspecto importante da sua apresentação. Eu gostei também do seu pé no chão com todas essas inovações, né? Porque, como se diz, diariamente os pacientes vêm, mas doutor, vai acabar a diálise, ter um rim totalmente implantável, ou xeno, ou célula-tronco, enfim. Esse era um outro aspecto assim, que eu achei importante na sua apresentação. O outro foi a questão do transplante no idoso, né? Eu tenho também pacientes, né, que estão na faixa de 70, 75 anos, mas estão muito bem, né? Uma diferença entre a idade, né, cronológica, biológica desses pacientes. E eles questionam se vale a pena se ser submetido a um transplante, né? Então, com o envelhecimento da população, né, hoje a nossa população em diálise, os picos é de 65, 75 anos, né?
Então, eu sei que, comparando um jovem em diálise com um jovem que é transplantado, o jovem transplantado tem uma sobrevida muito maior que a diálise, né? Porque a diálise, com os problemas de distúrbios de cálcio, fósforo, né? A arteriosclerose é muito mais agressiva nessa população. Agora, quando você chega numa população idosa, que tem lá 5, 10 anos de vida, submetê-lo a um transplante com drogas imunossupressoras e tudo, e ele estando muito bem em diálise, eu concordo também que a diálise é uma opção, né, que o paciente pode, né, optar e está completamente correto, né? Então e o final, essa disparidade geográfica também acho que foi um ponto importante na sua apresentação. São, como eu disse, mensagens para levar para casa, muito boas. Obrigado, Renal. Obrigado mesmo. E em relação ao transplante no idoso, nós não, na legislação, quando o paciente idoso está na lista de espera e aparecer um rim independente da faixa etária, que é ele o primeiro da fila, ele que é a pessoa transplantada. Agora, isso no passado, quando a diálise era muito diferente do transplante, todo mundo queria fazer o transplante. Hoje, como você mencionou, muitas pessoas, na minha faixa etária, por exemplo, eu só aceitaria fazer um transplante, se comparado com a diálise que eu poderia receber, a qualidade de diálise que eu estaria recebendo, se fosse uma condição muito apropriada. Eu acho que você tem a mesma ideia que eu tenho. Na minha faixa etária, a diálise vai atrapalhar um pouco a minha vida, mas não tanto quanto atrapalharia a vida de uma pessoa mais jovem que tem toda a sua carreira para fazer ainda. Então, se eu analisar do ponto de vista humanitário, todas as pessoas têm o mesmo direito de receber o transplante. Se eu analisar do ponto de vista utilitário, é mais razoável que as pessoas mais jovens, que têm filhos jovens, principalmente, recebam o órgão, porque ele tem uma responsabilidade social maior do que eu, que já tenho meus filhos criados. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? A doutora Carmen, tem alguma consideração a fazer? A sua participação hoje aqui, doutora Carmen? Já saiu? Professor Cano, any last comment before we close the session? Thank you again for coming, and we appreciate your insights. And if you wanted to make a comment, you feel free. I don't have any comment. No, I don't have any comment. I just make sure that the people understand I'm not focusing on one aspect of the technology, but showing that what will be the future is a healthcare system change, use of big data analysis, use of new technology to make sure at the end we can improve the organizational aspect and the outcome of the patient. And certainly maybe we can provide for the patient some new opportunity to have support by smart technology, I would say. Thank you. Eu vou passar a palavra ao Dr. Moura, que organizou toda essa jornada, para fazer os seus agradecimentos finais. Gostaria de agradecer a esta casa por ter permitido esse simpósio. Em nome do presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, do presidente em exercício acadêmico Pietro Novellino, ao professor acadêmico Omar da Rosa Santos, que foi coorganizador do simpósio, a todos envolvidos num programa de jovens lideranças, o acadêmico Marcelo Barcinski, a acadêmica professora Eliette, a senhora Roberta Lima, que é assistente de projetos da Academia Nacional de Medicina, que foi muito importante na organização desse simpósio, a todos os palestrantes, o acadêmico professor Suassuna, doutora Carmen Tizano, acadêmico professor Miguel Riela, acadêmico professor José Medina e o acadêmico professor Maurício Yunes. E gostaria também de fazer uma saudação especial ao professor Bernard Cano e ao professor José Carolino Divino Filho, dois palestrantes que encararam longas horas de viagem para estar aqui presente. Então, um agradecimento especial também à participação deles nesse simpósio. Antes de encerrar, pergunta ao professor Carolino, alguma consideração sua? Obrigado pela oportunidade de considerar algo
Eu considero esse simpósio uma oportunidade para mim vir ao Brasil, vir ao Rio de Janeiro, conhecer a Academia Nacional de Medicina. Quero agradecer, inclusive, que encontrei aqui um acadêmico, que eu não sabia que era acadêmico, que esteve na Suécia comigo, o Dr. Raimundo, que já foi. E agradecer. Eu não tenho muito mais o que considerar nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Passar a palavra ao presidente Pietro Novelino para encerrar e dar os seus comentários finais. Acredito que todos que ficaram até o fim e aqueles também que estavam no início se encantaram e puderam ver a evolução da nefrologia, não só na parte clínica, através da diálise, como também no transplante renal. Essa casa sente-se honrada, já foi dito aqui pelo nosso representante de jovens lideranças médicas, que a professora Eliette também ressaltou. E eu queria agradecer, então, em nome do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, a todos que participaram, as excelentes apresentações, aos senhores acadêmicos, que evidentemente honram essa bancada até o fim, os nossos convidados, e nada mais tendo a declarar nesta sessão, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.